Olha, dentro das condições que nós tínhamos, que disputamos as eleições, a nossa avaliação é que foi um resultado razoável. Não foi a tragédia que querem impor ao PT e, obviamente, não representou uma vitória do partido nesse processo. Nós temos que considerar alguns fatores, Alberto, que eu acho que é importante serem colocados para avaliação do processo eleitoral. Primeiro, que foi uma eleição, uma situação atípica por conta da pandemia. Nós, do PT, saímos tarde para fazer a campanha de rua. Praticamente toda a pré-campanha, nós não fizemos rua, não fizemos o que nós costumávamos fazer, né? Visitas aos bairros, aos locais, conversas, reuniões, plenárias, né? Nos restringimos muito a fazer as reuniões e as conversas através desse mecanismo que nós estamos usando aqui agora para a entrevista. Então, isso, com certeza, também teve um impacto aí na mobilização partidária das eleições. Segundo, que esse processo de pandemia também trouxe uma, digamos assim, uma recomposição, eu não sei se eu posso dizer, das administrações que estavam à frente das prefeituras, uma melhora na avaliação dessas administrações. Vamos lembrar aqui que a gente teve uma facilidade de gastos por parte do poder público, foram flexibilizadas as regras. Então, prefeituras, governos de estado, governo federal gastaram muito e sem as amarras da lei, ou seja, com flexibilização de gasto para enfrentar a pandemia. Só para você ter uma ideia, Alberto, a União, o governo federal liberou como recurso extraordinário para as prefeituras nesse período 56 bilhões de reais, dos quais 46 bilhões e meio foram gastos no período de junho a setembro, né? E sem muitas fiscalização em cima desses gastos. Então, teve prefeito que usou o dinheiro como quis, e teve prefeito que ganhou muito dinheiro, dependendo se era ligado a deputado da base do governo ou não. Aí também, em cima disso, tem as emendas parlamentares, que para a base foram liberadas a tempo. Isso resultou numa melhora de avaliação de muitas prefeituras. Tanto que essa eleição foi uma eleição que nós tivemos um dos maiores índices de reeleição dos prefeitos que se colocaram para reeleição, 63%, contra cerca de 45% a 46% em 2016. Então, mesmo prefeitos que estavam mal avaliados, né, antes da pandemia, pré-pandemia, nesse período conseguiram recuperar a imagem. Então, isso mostra que houve uma manutenção de muitos prefeitos, ou até daqueles que tinham a sucessão e que tinham o seu candidato. Eu acho que é um ponto que nós temos que levar em consideração. Outro ponto que tem que levar em consideração foi a grande abstenção que nós tivemos no processo eleitoral. Não foi pequena, foi 33% maior do que as abstenções em 2016. O fato da pandemia ajudou isso e houve um estímulo do TSE para facilitar a justificativa do voto, né? E trabalhamos também nesse processo eleitoral com uma grande descrença da população, desânimo em relação à situação política, né? Uma frustração pela inovação que foi feita em 2018, né, com governadores, mesmo com deputados, com o próprio Bolsonaro. Então, essa desilusão da política, junto com a questão da pandemia, fez com que muitos eleitores deixassem de comparecer às urnas, de dar o seu voto. E, por fim, e não menos importante, dizer que nós ainda estamos num processo em que o PT carrega toda a gama de desconstrução. Nós tivemos várias derrotas políticas, a gente tem que entender isso, a partir de 2013, depois teve o impeachment da Dilma, a prisão do Lula, a desconstrução do PT. Isso não é uma coisa fácil de você mudar. Eu acho que o PT enfrentou isso, fizemos o debate, conseguimos nos colocar nesse debate de forma diferente, como foi em 2016, também em 2018, mas isso ainda é muito forte em relação ao partido. Tanto que nas candidaturas de segundo turno, nós fomos com o maior número de candidatos, isso foi muito utilizado para combater o PT. Né? O PT não pode, o PT corrupto, o PT... E óbvio que a gente não conseguiu ainda superar totalmente essa imagem. Isso é processo, leva tempo, não é salto, né? A desconstrução que nós sofremos, o tombo que nós sofremos, não é algo fácil de você se levantar de uma hora para outra. Então, não é numa eleição que você vai conseguir
vencer isso tudo, né? E some-se a isso também a tentativa de isolamento do PT, a ausência do PT nas mídias, nas grandes mídias, né? A censura feita ao partido, tudo isso colaborou muito para que as nossas lideranças não tivessem, talvez, o destaque, o conhecimento anterior, as nossas candidaturas fossem conhecidas há mais tempo. Então, dado esse cenário e o esforço que nós fizemos para estar presentes nessa eleição, e o fato de nós não termos perdido eleitorado em relação a 2016, nós consideramos que é um resultado razoável. Não é uma derrota cachapante e, obviamente, também não é uma vitória. Isso sinaliza que o PT precisa se fortalecer, precisa se posicionar, se reorganizar para enfrentar o que tem por vir, né? E quanto aos resultados numéricos do número de prefeituras, nós perdemos prefeituras, mas, como eu disse, não perdemos eleitorado. E fizemos um deslocamento para administrações e também para os cargos, né, mandatos de vereadores, vereadoras, para os grandes centros, para as cidades mais populosas, para as regiões metropolitanas, grandes centros. Isso é um fato que nós consideramos positivo nesse processo eleitoral. Eu notei, eu vi, hoje foi publicado, né, a população que cada partido governa. Então, o PT teve uma redução muito grande entre 2012 e 2016, e aí, em 2016, passou a governar 4,4 milhões, e agora manteve, só que com menos prefeituras. Então, isso significa que se manteve a população e as prefeituras, o número de prefeituras é menor, significa que esses eleitorados desses municípios acabou sendo maior, né? Então, isso que você falou, hoje saiu publicado isso em várias mídias. Gleisi, eu pergunto, por acaso, durante a campanha eleitoral, porque o PT entrou nessa campanha eleitoral sem governar nenhum dos 100 maiores municípios do Brasil, né? Por acaso, na campanha eleitoral, o partido pecou, né? Quando eu pergunto isso, eu tenho em mente o seguinte: o partido fez oposição, porque em todas essas 100 cidades que o partido teve candidato, ele era oposição, ele não controlava nenhuma. Ele fez oposição realmente, ou ele levou para a campanha algum tipo de cacuete de governo, uma vez que o partido, de um modo geral, né, ficou muito tempo no governo federal? Como você avalia isso? Eu acho que são situações diferentes. Teve locais que nós fizemos uma oposição mais contundente, outros locais menos contundente, né? Tentamos ser mais propositivos, talvez menos demarcatórios, mas, de linha geral, o partido se comportou como partido de oposição, né? De colocar um projeto diferente para a cidade, usando as projeto diferente para a cidade, usando as nossas experiências, ou de cidades que já administramos, ou mesmo as experiências do governo federal em programas que foram bem-sucedidos, fazendo esse debate com a sociedade, que eu acho que é importante. Eu acho que das coisas mais importantes é que o partido falou com o Brasil. Nós estávamos muito tempo sem ter uma voz pública forte, porque, veja, nós temos a censura de mídia, temos um movimento para isolamento do partido, né? As dificuldades, nós não temos espaço, mesmo na oposição, quando a grande mídia ouve, são poucos os partidos de oposição, o PT nunca ouve, e ouve os partidos de centro, centro-direita, como se fossem oposição ao Bolsonaro, embora estejam todos no governo. Então, isso também dificultou muito, né, a proeminência do partido. E as eleições foram o primeiro momento que nós tivemos de utilizar os meios de comunicação de forma geral, sem nenhuma censura, aonde tinha rádio e onde tinha televisão. E eu acho que nós conseguimos passar uma mensagem do partido, começar a fazer esse debate mais claro e mais franco com a população do que foi toda essa perseguição que nós sofremos e a desconstrução que o partido teve. Mas, como eu disse, um tempo muito curto de campanha, ainda com calendário alterado por conta da pandemia, com os problemas que tivemos. Obviamente que essa mensagem não foi suficiente para alterar os fatos, e nem mesmo a correlação de forças que se instalou aí no Brasil a partir do golpe de 16 e também com o governo Bolsonaro. Embora eu acho que tenha um fator positivo, é que a esquerda se posicionou bem em vários centros, em vários locais. Se não ganhou, ficou com um saldo eleitoral importante, de 40%, 45% dos votos.
e conseguiu-se, né, nesse processo das eleições, parar bem a ascensão da extrema-direita. Não sou daquelas que acham que Bolsonaro é o grande derrotado da eleição, acho que Bolsonaro está bem vivinho, vai voltar, vai disputar, mas com certeza aquela ascensão da extrema-direita que nós vimos em 2018, ela teve uma queda agora nessas eleições de 2020. Cleise, eu pergunto, houve uma grande frustração, alguma expectativa criada dentro da eleição que não tenha sido, né, realizada ao fim e ao cabo aí desse processo eleitoral, alguma coisa que tenha se destacado do ponto de vista do partido? Claro que nós tínhamos expectativa de eleger um número maior de prefeituras. Fizemos um esforço para isso, inclusive lançando mais candidatos, estimulando as campanhas, acompanhando o processo, e isso não se realizou. Então, é óbvio que a gente tem uma avaliação que isso foi ruim, que nós precisamos avaliar o que aconteceu nos estados, principalmente em relação aos pequenos e médios, né, médios para pequenos municípios. Mas também tivemos, por outro lado, esse reposicionamento maior para os grandes centros, que eu acho importante, e que esse era um dos objetivos que nós tínhamos também na campanha eleitoral. Gleise, tem muitas perguntas ali, muita gente querendo entender, né, a situação de Recife. Eu cheguei a publicar vídeos, né, eu mostrei isso, porque baseado no sisteminha de avaliação de ótimo e bom, inclusive para o pessoal, eu queria até dizer, teve gente ali me cobrando, né, porque eu considerei o tempo inteiro a Marília Reis a favorita. Então, você pegava o ótimo e bom, a avaliação do prefeito no Recife, pegava do governador, não era tão boa. O que eu notei é que baixou o sarrafo da população. Nessa eleição, prefeitos foram reeleitos com ótimo e bom mais baixo do que no passado. Então, esse é o motivo até do não acerto dessa minha previsão. Mas houve alguma coisa que mereça destaque no Recife, porque logo depois da virada do primeiro para o segundo turno, as primeiras pesquisas deram uma margem muito folgada para Marília Reis, e depois aquilo foi apertando, e até a pesquisa do dia anterior deu empate, e no resultado final houve até uma certa margem, né, do candidato vencedor com relação à candidatura de Marília. Já há uma avaliação acerca disso? Não, nós não fizemos ainda uma avaliação profunda sobre do Recife. Temos que, inclusive, conversar com Marília, nos reunir com o PT local, com a direção estadual, com as lideranças que participaram. Mas o fato é esse que você falou, a tendência para a reeleição, por conta dos gastos, né, que os municípios puderam fazer, inclusive, grande parte sem uma fiscalização, sem as amarras da legislação para comprometer recursos em razão da pandemia. Isso é um fator que pesa. Segundo, nós fizemos lá uma disputa praticamente sozinhos, né? O PT com o PSOL. A aliança que tinha em torno da candidatura do João Campos era muito grande e contava com o apoio das duas máquinas, tanto do governo do estado como da prefeitura. E terceiro, também muito relevante, foi o nível da campanha que foi feita em Recife, né? O PSB usou lá os mesmos métodos da extrema-direita para atacar o PT, para atacar Marília, né, para atacar as posições que nós tínhamos lá. Foi uma campanha muito, muito pesada, né, do ponto de vista político, que a gente vê quando a gente disputa com a direita, com a extrema-direita, esse processo de desconstrução. Então, isso tudo pesou também nessa reta final. Então, teve um alto grau de abstenção, não sei se você viu, o Recife foi um dos maiores que teve, né, porque, obviamente, lá a população, uma parte que não queria nenhum nem outro, acabou não indo votar, não fazendo voto útil, acho que isso teve um peso. Mas nós temos que também fazer uma avaliação mais apurada de tudo o que aconteceu. Mas eu não tenho dúvidas que a campanha de desconstrução e o que fizeram com Marília foi muito, muito forte, e isso atacou muito a imagem dela, a imagem do PT, enfim, muito ruim. Ela já publicou ontem mesmo no Twitter, dizendo que tinha rachado o muro do PSB lá e que na próxima investida o muro iria ser derrubado. E hoje até já andou declarando que se colocava como candidata a governador. Agora, tudo isso vai contra uma aliança que o PT
vinha tendo com o PSB em Pernambuco. Já existe um horizonte para o que vai acontecer, né? O João Campos hoje já declarou que ninguém do PT vai entrar no governo dele, quer dizer, já tinha muita gente, ou tem muita gente do PT no governo estadual. Como é que isso tende a se acomodar na frente? É muito cedo para a gente fazer qualquer avaliação agora, né, Alberto? As coisas têm que assentar um pouco, decantar de todo esse processo eleitoral, mas com certeza esse processo em Recife deixa aí feridas por conta da forma como ele foi feito e da forma como foi conduzido. Eu também já vi hoje o PDT e o PSB falando que tem um bloco, que são a opção dos progressistas, a ver, né? O tempo precisa passar aí para a gente poder ter avaliações mais concretas. O PT tem uma posição de que nós temos que fortalecer o campo da esquerda no país, né? E eu acho que nós tivemos uma grande experiência agora nessas eleições de segundo turno, em que estávamos unificados lá em Porto Alegre, estávamos unificados em São Paulo, estávamos unificados em Fortaleza, estávamos unificados lá em Belém, em várias candidaturas, nessas candidaturas de cidades grandes também, em que essa frente acabou se unindo para poder enfrentar a direita. Acho que foi uma experiência importante, né? E a esquerda fez uma votação expressiva, mostrando que é uma alternativa para 2022. Obviamente que a gente tem um caminho que precisa ser construído para buscar uma unidade que tem que ser através de um projeto para o Brasil, o que nós queremos para o país daqui para frente. Então, isso tudo ainda tem um tempo para que a gente possa conversar, mas obviamente que deixou, sim, cicatrizes grandes, é um processo mais difícil esse aí em relação ao PSB em Recife. Gleisi, um local particularmente importante é São Paulo. Quer dizer, São Paulo é o berço político do partido. O partido sempre teve muita musculatura em São Paulo. Nas últimas eleições municipais sempre foi o segundo colocado, disputou o segundo turno, e nessa eleição não aconteceu isso excepcionalmente. Fez falta a candidatura de Fernando Haddad? Enfim, como você avalia todo esse processo? Quem disputa São Paulo? Eu andei somando os votos, publiquei na minha conta de Twitter. Quem disputa São Paulo, dado o tamanho da cidade, o peso que ela tem no Brasil, acaba tendo uma quantidade de votos muito grande, né? E também tem uma visibilidade muito grande. Nesse momento, em todos os locais do país, né, interiores, eu sei por experiência própria, pesquisa feita em interior pouco depois de eleição municipal, as pessoas mencionam tanto quem perdeu quanto quem ganhou no segundo turno no município de São Paulo. É aquilo que dá uma projeção nacional muito forte. Então, qual a sua avaliação do fato do PT não ter ido pela primeira vez, ou não ter tido, pelo menos, um dos dois candidatos mais votados já desde a eleição de 2000, com certeza? Não, primeiro eu queria saudar, né, a candidatura do Boulos, saudar a campanha que ele fez. Estivemos juntos, fomos juntos, acho que é muito importante, porque a esquerda esteve em São Paulo no segundo turno, fazendo uma votação expressiva, e Boulos nos representou nesse processo. E desde o primeiro momento da virada do segundo turno, o PT esteve junto. Aliás, o Gilmar Tato, que foi o nosso candidato, participou ativamente da campanha, com a militância, em nenhum momento titubeou, e eu acho que teve uma postura muito correta, muito decente, e é isso mesmo que nós esperávamos, né, dele, pelo conhecimento da história que a gente tem dele e da prática política que ele tem. É óbvio que lá atrás nós pensávamos na candidatura de Fernando Haddad, por ser um nome conhecido, por já ter governado São Paulo, ter sido nosso candidato a presidente, e com certeza teria uma proeminência no processo eleitoral. Não deu certo, o PT iniciou um processo de escolha e de discussão de candidaturas. No PT não há uma definição de cima para baixo, vai ser você, muda isso, não vai ser. O PT é um partido que discute, que debate, que tem seus processos de decisão, e nesse processo o Gilmar Tato foi escolhido. E eu quero dizer que na campanha que ele
fez, representou muito bem o PT, defendendo o nosso legado, defendendo o que nós fizemos na prefeitura, quando nós governamos, defendendo o legado do PT nacional. Acho que foi importante, trabalhou com uma base popular importante do PT, mas, infelizmente, não conseguiu ir ao segundo turno por uma série de fatores, né? Talvez até, inclusive, pelo grau de desconhecimento dele, a questão da pandemia, enfim. Mas eu acho que o que é importante é que colaborou para que nós tivéssemos uma candidatura de esquerda. Foi possível, do ponto de vista da esquerda, nós tivemos no Sudeste, tivemos em São Paulo, uma manutenção de base, né, eleitoral, social, porque remete-se a praticamente os votos que o Haddad teve no segundo turno na cidade também, na eleição presidencial. Gleisi, várias avaliações estão sendo publicadas, né? Hoje, inclusive, todos nós ficamos de olho nas avaliações, não só publicadas na mídia, mas também nas redes sociais. Circula em grupos de WhatsApp, né? Uma avaliação do ex-deputado José Dirceu. Né? Eu não sei se isso já chegou a você, quer dizer, uma avaliação que eu já recebi por meio de grupos de WhatsApp. Né? Seria possível, né, algum tipo de comentário, um resumo dessa avaliação e como você analisa, né? Olha, eu li o texto do Zé, tenho respeito por ele, mas discordo profundamente, porque ele diz que nós erramos na estratégia, na realidade, na tática eleitoral, que nós devíamos ter buscado alianças desde o primeiro turno para fortalecer a esquerda. Eu acho que nós temos que fazer primeiro duas considerações. Uma, essas alianças não eram simples nem fáceis pelas mudanças que nós tivemos na regra eleitoral. Você acompanha bem isso. É a primeira eleição que nós não temos coligação para a eleição de proporcionais. Então, os partidos optaram por ter candidaturas próprias para fortalecer as chapas de vereadores, principalmente os partidos do campo de esquerda, que queriam e querem se fortalecer também, enfrentar a cúpula de barreira. Então, isso é uma coisa que nós temos que considerar. Mas, mesmo assim, quero dizer para você e para quem está nos ouvindo, dos 3.000 e poucos municípios que nós participamos da eleição, quase 3.400, nós tivemos coligações em 2.800. Então, não foram poucas as coligações, seja de gente nos apoiando, sendo de nós apoiando outros, sendo de nós apoiando só com chapa de vereadores, e nesse campo da esquerda, PDT, PSB, PCdoB, PSOL, nós tivemos mais nas médias cidades, 915 coligações. Então, não é verdade que o PT não quis fazer, nós nos esforçamos, mas nem sempre depende de nós. Mas, obviamente, nós também queríamos ter presença do PT nos grandes centros, por isso que eu te falei, que nós queríamos ter a oportunidade de falar com a sociedade. Pela tática do Zé Dirceu, nós não teríamos candidato nem em Porto Alegre, como não tivemos, apoiamos a Manuela, é importante que se diga desde o primeiro turno, não teríamos candidatura em São Paulo, não teríamos candidatura no Rio, não teríamos candidatura em Recife, não teríamos candidatura em Fortaleza, e em várias outras cidades onde esses partidos do campo se colocavam com disputa. Era mais ou menos o seguinte, o PT abria a mão para apoiar o outro campo. Aí eu te pergunto, Alberto, será que isso levaria necessariamente a uma vitória do campo ou a um fortalecimento dos partidos? Do ponto de vista do PT, eu tenho certeza que não. Nós deixaríamos de falar com a sociedade, deixaríamos de disputar a eleição e, com certeza, o nosso resultado eleitoral seria muito, muito inferior ao que nós tivemos. Então, teve uma luta dos partidos para se colocar nesse cenário. E onde foi importante fazer aliança, nós fizemos. Nós estávamos em Porto Alegre, estávamos em Belém, tentamos fazer no Rio de Janeiro, não foi possível. Então, eu acho que a gente não pode transportar situações do passado, conjunturas que nós tínhamos lá, para o presente. Eu acho que nós temos que analisar o que está acontecendo hoje no país. E exige posicionamento, exige presença, exige fortalecimento da esquerda e fortalecimento dos partidos. É muito ruim quando os partidos de esquerda se enfraquecem. Nós precisamos que se fortaleçam. Então, é bom que o PSOL tenha se fortalecido. Eu sinto que o PDT tenha caído,
né, de eleitorado, PSB também, PCdoB, era importante que todos esses partidos pudessem ter mantido os eleitores que tiveram a eleição, o eleitorado que tiveram em 16 para essa eleição e até crescido, como nós também gostaríamos de crescer. Mas nós estamos numa conjuntura diversa. A ofensiva ainda da direita, se não tão grande como foi em 2018, ainda é. É um ciclo que nós vamos ter que passar por ele, enfrentando e fazendo de tudo para que a gente, além de resistir, possa avançar. Gleisi, eu noto aí, você fez um comentário aí da redução tanto do número de prefeituras quanto de votos dos parceiros da esquerda, quer dizer, PCdoB, PSB, PDT, né? E, por outro lado, a gente vê já, no dia de hoje, né, uma excitação muito grande por parte de determinadas mídias de que o PT ou teria perdido ou perdeu o protagonismo e que agora haverá uma aliança que irá enfrentar o PT de igual para igual, de PDT e PSB. Como você analisa isso? Olha, o resultado das eleições de 2016 foram muito bons para o PDT e para o PSB. E para nós foram uma catástrofe. Nós caímos 60% do que nós tínhamos de eleitorado em relação a 2012. Então, esse cenário apontava na época que seria impossível o PT fazer uma disputa eleitoral em 2018, que o PT estava morto. Aliás, esse diagnóstico já faz tempo que anda pela mídia. Desde que nós nascemos, o PT já estaria morto, estaria acabado, enfraquecido. Não foi o que nós vimos, né? O PT, na eleição de 2018, foi para o segundo turno da eleição. Então, eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade, muita calma na hora de analisar os resultados de uma eleição municipal. Necessariamente, ela não traduz o que vai acontecer numa eleição nacional. Não que ela não seja importante, ela é importante, porque ela determina no tabuleiro da política as forças de cada partido, dos blocos que tem, mas ela não é determinante. Isso é importante ter clareza, porque senão a gente confunde as coisas e esse imediatismo é muito ruim. Mas a ver, né? O tempo dirá se esse prognóstico TPS é correto. Gleisi, um dos episódios aí no finalzinho do segundo turno, um dos episódios marcantes aí, muito comentado, foi o vídeo gravado pelo governador Flávio Dino em apoio a João Campos, né? Todo mundo sabe que o PCdoB tem uma aliança, tem a vice-governadora do estado de Pernambuco, mas muito se disse que Flávio Dino poderia apoiar, o partido dele apoiava, sem a necessidade de gravar um vídeo. Aquilo ali cria rusgas no relacionamento com o partido? Olha, eu acho que o Flávio fez isso mais por uma questão partidária, pela relação com a Luciana, por ser ela vice-governadora, pela relação entre os governadores que ele tem também com Paulo Câmara, e não senti no vídeo dele, não foi agressivo, foi de apoio e pronto, não agrediu a campanha, nem se colocou, né, como algo a ser derrotado. Então, não tem uma avaliação de que não seria necessário, seria desnecessário ele gravar. Eu acho que ele cumpriu ali uma tarefa partidária e talvez até de relação com o próprio governador do estado, né? A relação que tem com o PSB. Por outro lado, na hora de votar, ele também foi lá votar com uma camisa Lula livre, né? No voto que ele fez em São Luís. O Flávio é um homem de esquerda que trilha com a gente aí uma caminhada longa, é um grande companheiro e nós temos muito respeito por ele e também muita consideração por todos os momentos em que ele defendeu de forma enfática o presidente Lula e esteve ao lado da nossa vida. Gleisi, ainda nesse assunto PSB, PDT, né, houve também agora, até hoje, isso, os ataques de Ciro ao governador Flávio Dino por ter votado com a camisa Lula livre, mas a aliança do PDT com a ACM Neto na Bahia, aliança que inclusive foi já criticada de público pelo senador Jacques Wagner, numa entrevista, se eu não me engano, à revista Piauí. Diante de uma aliança dessa natureza, Ciro Gomes pode, de fato, ser considerado um possível aliado da esquerda para a eleição de 2022?
ele tem que se situar em qual campo ele quer estar, né? Quem faz aliança com democratas, que é o condutor da política econômica que desconstrói o Estado brasileiro, me parece que não vai estar no campo da esquerda. Tem uma opção, então não dá para agradar a Deus e ao diabo. Ele tem que se determinar em qual campo ele vai ficar. Pelo que eu estou vendo, não será no campo da esquerda, com essa aliança e também com a aproximação que ele tem aí com esses setores neoliberais. Gleice, agora, a gente está aqui avaliando a eleição municipal, pegando os fatos aí da eleição municipal. Agora, eu até, quando deu as 17 horas de ontem, eu tuitei lá e disse assim, olha, fechadas as urnas da eleição municipal. Agora, todo mundo só pensa na presidencial. E hoje, já tem aí novidades sobre isso. O senador Jacques Wagner deu uma entrevista por aquele... que hoje é radialista, mas já foi um político famoso, já foi até prefeito de Salvador, o Mário Kerstens, né? E nessa entrevista, em algum momento, ele é perguntado se ele era, a pergunta tem uma alegoria, uma pergunta longa que o Mário realiza, né? E tem uma alegoria lá do galo coberto, em brigas de galo. Então, aí ele pergunta se ele é o galo coberto da disputa para governador em 2022 no estado da Bahia. Quando, né, surpreendentemente, o senador Jacques Wagner responde, olha, o meu nome está colocado tanto no nível nacional quanto no nível estadual. Já começou realmente a corrida, quer dizer, o PT tem mais... quem são ou quem seriam, eventualmente, os pré-candidatos do PT pensando em 2022? Bom, Alberto, é muito cedo para a gente falar sobre isso, né? Mas, com certeza, o nosso candidato e grande candidato é o presidente Lula. Se nós tivermos a solução do seu caso, eu espero que tenha, e que a justiça realmente faça justiça, né? Retome a sua credibilidade, anulando a sentença do Moro, o Lula tem os seus direitos políticos restabelecidos, e vai depender dele, porque ele é o grande nome, uma grande liderança da esquerda e uma grande liderança nacional. E óbvio que a gente não está discutindo isso dentro do PT ainda, estamos fazendo o balanço das eleições, temos muitos desafios para frente, né, queremos construir aí um diálogo com o campo de esquerda. Mas o PT tem nomes, claro, né, além do presidente Lula, que é uma grande candidato que seria, nós temos nomes, como tem o nome do Fernando Haddad, que já disputou a eleição e que tem essa caminhada, obviamente dos governadores, o Jacques é um grande nome também. O PT tem quadros, sim, para fazer essa disputa eleitoral. Mas eu acho que nesse momento que nós temos que fazer partir para o fortalecimento do partido, para fortalecer a nossa organização e também para começar a construir um caminho, né, da unidade, do diálogo com o campo de esquerda, através de um projeto, com base num projeto para o Brasil. Acho que isso é o mais importante que nós temos que fazer agora. Muita gente bate na tecla, né, de uma aliança da esquerda, né, e inclusive mencionam lá o caso da Argentina, né, abrindo a possibilidade de a cabeça de chapa não ser do PT. Você considera isto viável, né, dado o tamanho do partido, dado o fato do partido, desde 1989, ter disputado todas as eleições presidenciais com um candidato do partido? Claro que é viável, se nós estamos abertos a discutir um caminho de unidade para a esquerda, é viável, mas a discussão não começa por aí, não começa pedindo para um partido ou outro abrir mão das suas lideranças ou das suas candidaturas. A discussão começa por um projeto de país que nós queremos, aquilo em que nós podemos convergir, que são os pontos principais disso, né? As definições de candidatura vão ser sempre uma consequência desse acúmulo e dessa discussão. Agora, é óbvio que o PT, como um partido que é o tamanho que tem, a história que tem nomes e tem condições, sim, de fazer uma disputa com nomes seus. Mas eu acho que o importante agora não é isso, o importante agora é a gente fazer exatamente esse início de discussão, de conversa, abrindo essa oportunidade de uma unidade para a esquerda. Agora, Gleice, uma coisa que vê-se toda essa celeuma, né, ataques, eventualmente até ataques mútuos no campo da esquerda, e muito se comenta, olha, desse jeito será impossível derrotar Bolsonaro. Bolsonaro tende a ser candidato à reeleição, e muita gente hoje menciona o caso norte-americano, até uma menção, na minha visão, um pouco equivocada, porque lá o sistema é bipartidário. No Brasil,
mais do que multipartidário, né, infinito partidário, né, dada a quantidade de partidos. Como você vê isso? Quer dizer, Bolsonaro disputa a reeleição, algum outro setor da esquerda terá candidato, Luciano Huck tende a ser candidato ou não. Sempre, né, eu imagino que você trabalha com cenários que vão sendo modificados na análise sua do partido, com as novidades, né, com os fatos, mas sempre se tem um cenário num dado momento. Qual é o cenário de agora para a disputa presidencial de 2022? É cedo também, né, para antecipar. Claro que agora Bolsonaro é candidatíssimo à eleição, né, embora tenha tido uma contenção aí do ciclo de crescimento da extrema-direita, ele é presidente da República, enfim, tem poder político, tem poder administrativo, é óbvio que ele se coloca, mas é muito cedo para nós sabermos se essa pretensão dele vai perdurar, porque depende de vários fatores. Como que vai ir a economia do país, quais são os resultados que entregará para o povo, o que nós teríamos nesse ano de 2021. Isso pode mudar completamente o cenário da disputa presidencial. Por isso que eu acho que é importante nós termos foco, mais do que nos nomes que podem se apresentar, nos projetos que nós defendemos, porque o fato de um governo Bolsonaro ir mal na economia afeta a direita liberal, que é a patrocinadora da sua política econômica. Então, se nós temos que demarcar na sociedade o projeto que nós queremos, que tipo de país nós queremos, o tipo de Estado, o Estado forte, não é esse Estado mínimo que eles querem, é um Estado que proteja as pessoas, proteja a população, um Estado que dê condições para gerar emprego, gerar renda, que a gente combata as injustiças, que assegure a democracia. É através desse projeto que a gente vai construir essa caminhada. Gleisi, passaram aqui muitas perguntas aqui sobre a comunicação da esquerda, né? Que isso é uma preocupação, né? Que a esquerda se comunica mal nas redes sociais. Qual a sua avaliação disso, em particular agora pensando até o processo eleitoral que acaba de terminar? Eu acho que nós melhoramos muito nessa campanha eleitoral, no sentido geral da esquerda, nós do PT, os outros partidos, o PSOL, né? Como foi a campanha em São Paulo, mas é claro que nós temos que melhorar ainda mais, e muito, né, para fazer essa competição das redes sociais, para fazer essa competição que vem para cima da gente. Agora, mais do que isso, nós temos que ter a capacidade de encontrar a forma de falar, não só a forma, através das redes, também o conteúdo, o que a gente fala, para poder desmistificar isso que foi criado e bombardeado na cabeça das pessoas por anos a fio, entendeu? Pela mídia tradicional, pela grande mídia. Muito difícil, porque a direita faz trabalho de rede social disseminando o que a grande mídia fala, né? Então, colocando nas redes como se aquilo tudo fosse uma grande verdade. Não temos esse mesmo espaço na grande mídia para fazer a contestação e para reproduzir. Nós só das redes sociais para contestação. Então, é uma disputa política acima de tudo. Claro que a comunicação é relevante, a forma de fazê-la é relevante, mas nós temos que entender o momento que nós estamos vivendo, que não é uma coisa fácil e que a gente ainda tem essa, não diria, hegemonia da direita no processo político, né? Menos da extrema-direita, mas mais da direita, e que ambas podem se fortalecer nesse processo pelos interesses que têm. Gleisi, um fenômeno eleitoral novo, né, novo com a força com que ele veio, né, foi o fenômeno do voto evangélico em 2018. E nós notamos isso novamente agora na eleição municipal. Tá? Qual a sua visão acerca... Porque o voto evangélico acaba sendo um voto mais conservador. Não que não haja divisão. Há divisão, né, há evangélicos que votam na esquerda, mas eles são minoritários comparativamente aos evangélicos que votam em candidatos conservadores. Isso aí, todas as pesquisas, os cruzamentos mostram isso. Isso aconteceu no Recife, isso aconteceu em Vitória, isso aconteceu em outras cidades, São Gonçalo, uma cidade grande do Rio de Janeiro. O PT tem um plano para lidar com isso? O PT tem uma visão acerca deste novo fenômeno que mobiliza isso, a guerra cultural, a guerra de costumes, né? O que você teria para tratar sobre este assunto exatamente?
Olha, considerando o ponto de vista da pauta material, eu diria que o voto evangélico é um voto de esquerda, né? Nós já recebemos esse voto, Lula foi eleito com voto evangélico, Dilma também, vários dos nossos candidatos foram, exatamente com a pauta que a política tem que oferecer para o debate, que é a pauta do que vai se fazer pelo povo. Então, majoritariamente, nós estamos falando de pessoas trabalhadoras, né, de classes mais baixas, que querem o Estado presente na sua vida. O que acontece é que essas igrejas e muitos pastores oportunistas, e gente que usa as igrejas de trampolim político, inseriram no contexto da discussão as questões relativas a valores, e fizeram muita fake news em cima disso, desconstruindo aí o que o PT sempre pensou, mentindo sobre isso, que o PT, a esquerda em geral, pensam e pelo que lutam. Eu acho que cabe a nós entrar nessa discussão e rebater isso de forma veemente. E entrar nessa discussão não é concordar com essa pauta que eles apresentam de conservadorismo, para se contrapor a nós, é mostrar que a religião não pode ser um instrumento da disputa política, e muitas coisas que eles estão dizendo lá é mentira, e nós temos que dizer que é mentira, e ir para cima. Às vezes eu penso que a maioria da esquerda tem receio, tem medo, ou tem até preconceito de disputar esse voto e fazer esse debate, e nós temos que fazer isso de forma clara. Nessas eleições, a gente começou a organizar aí muitas candidaturas evangélicas, sei que são poucas em relação ao que a direita mobiliza com esse discurso de ódio, com esse discurso de mentiras, mas nós não podemos recuar disso, não. Nós temos que falar com o povo evangélico, como temos que falar com o povo católico, e temos que denunciar que isso não pode ser misturado, essa questão de valores, essas questões das crenças, essas questões que estão sendo colocadas na pauta hoje, não podem ser misturadas no debate político, e temos que falar sobre as mentiras que são feitas. Então, nós temos que ter mais coragem para fazer esse debate, eu diria mais agressividade no sentido político desse debate. Às vezes eu penso que nós ficamos muito recuados, cheios de dedo, sem saber abordar, nós temos que abordar de frente isso, e realmente denunciar a mentira que fazem, e disputar a pauta com o povo evangélico. Eis um tema também constante, né, que aparece, que é uma discussão até importada dos Estados Unidos, é o tema dessas pautas chamadas, já batizadas, né, de identitárias. Né? Você mencionou ali, quer dizer, que Lula nunca teve nenhum problema eleitoral com os evangélicos, Dilma também não, mas existe aí, né, um certo florescimento, até por conta das candidaturas do voto proporcional, é natural que seja assim, o voto proporcional representa grupos específicos com identidades grupais, determinadas identidades grupais. Só que quando a disputa vai para o poder executivo, que exige uma eleição majoritária, mais de 50% dos votos, a soma desses grupos não tem se mostrado suficiente para eleger um candidato identitário. Esse cabo de guerra que está aí nas discussões, ele é real na política, ele é real na eleição, ele atrapalha ou não a vida do voto de esquerda, a vida de um partido como o PT? Não, só falar antes que a Dilma também começou a ter problemas quando foi disputar a reeleição, já com a disputa dela, também esse tema dos valores começou a entrar. Eu me lembro que diziam, não, a questão do aborto, a questão de outras coisas, porque como eles não tinham condições de disputar a pauta material, não tem proposta para a pauta material, o que eles oferecem para o povo, esses políticos, essas lideranças de direita, é sempre a retirada dos direitos, o Estado diminuto, então não tem, eles vieram com esse tipo de pauta que acabou, naquela época, começando a tomar uma envergadura. Aliás, entrou pelas mãos do PSDB, viu? Diga-se de passagem, Alberto Carlos. O primeiro a colocar isso foi Serra, no embate que ele teve com a gente. Então, muito ruim. Agora também acabam, em determinados momentos, sendo vítimas disso. É óbvio que nós temos um eleitorado mais conservador e que os avanços de determinados setores da sociedade muitas vezes assustam. O que nós temos é que fazer uma discussão sobre a democracia, sobre a liberdade de expressão, sobre os direitos de todos conviverem de uma forma harmônica, cada um com as suas crenças, cada um com as suas convicções, cada um com os seus valores, sob a égide de um Estado que tem que ser laico, que não pode tomar religião
como rumo. Tem que ser laico e governar para todos, negros e brancos, para mulheres e homens, para crianças, jovens, velhos, para evangélicos, para católicos, enfim, tem que governar para todos. Eu acho que essa é uma discussão que nós temos que fazer, né? E todos os grupos têm direito de disputar a sociedade, disputar a opinião, se eleger, estar em cargos e fazer o debate público. É assim que a sociedade vai construindo também os seus valores, vai reformando, vai avançando, vai até retrogredindo em alguns aspectos, né? Mas eu acho que essas candidaturas são importantes. Obviamente que algumas são representadas mais de setores, mas quando, por exemplo, você fala de candidaturas de mulheres e candidaturas de negros, você não está falando em pautas identitárias, você está falando na maioria do povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro é negra, a maioria do povo brasileiro é formado por mulheres, né? E geralmente as mulheres negras, pobres, são as que mais sofrem hoje na nossa sociedade. Então, é importante reafirmar isso, porque tem aí uma luta importante que perpassa a questão da luta de classes, né, da luta pelos direitos, da luta pelo povo ter centralidade de um governo. Então, eu acho muito importante. Inês, a gente está caminhando para o final. Antes de eu lhe solicitar do seu fechamento, eu gostaria de fazer uma pergunta a mais, que até você mencionou muito rapidamente, sobre a eleição de vereadores, né? Eu vi circulando vários fios no Twitter mostrando uma certa renovação, casos aqui e acolá, mas, enfim, não quantitativos, mas certamente indícios de uma mudança da representação parlamentar, pessoas jovens que hoje são eleitos vereadores e que vão evoluir na política. Eu sempre chamo a atenção do caso mais notório do Brasil, um dos grandes políticos que o Brasil já teve, falecido já faz tempo, o velho Tancredo Neves, começou a sua carreira política como vereador da cidade de São João del Rei. Então, o vereador, a vereança é uma escola da política. Qual a avaliação que você fez resultado do ponto de vista do PT? Como foram os vereadores eleitos? Ou foram mais jovens, menos jovens, vereadores antigos? Há alguma mudança, de um modo geral, do perfil, das pautas defendidas pelos novos vereadores do PT? Olha, acho que nós tivemos, sim, renovação de quadros aí para vereadores e vereadoras. Embora tenha decrescido um pouco o número de vereadores do PT nessa eleição, pouca coisa, nós também tivemos uma eleição de vereadores maiores nos grandes centros. Por exemplo, o PT foi o que mais fez vereadores em cidade acima de 500 mil habitantes. Então, isso também é importante para uma voz mais ativa do partido, né, mais pública do partido nessas cidades, e que isso reverbera para outras, né, e para os estados onde essas cidades se situam. Então, acho que isso é importante. E tivemos renovação, sim, em alguns lugares, como São Paulo, a gente acabou tendo o nível quase que absoluto de reeleição dos vereadores que já estavam. Mas, por exemplo, em Curitiba, que é a minha cidade, que é um lugar difícil para o PT, nós tivemos candidatura lá, uma candidatura que não teve o desempenho grande, teve um desempenho pequeno, nós também já esperávamos isso pela realidade, mas nós tivemos uma coisa muito positiva, que foi triplicar nossa bancada na Câmara de Vereadores. Nós tínhamos um vereador, elegemos 3 vereadores, 2 mulheres e um homem negro e uma jovem negra. Então, acho que isso, a primeira mulher negra eleita para vereadora de Curitiba é do PT. Eu acho que isso faz uma diferença grande, por ser jovem, mulher, negra, com certeza isso vai ter um impacto político no funcionamento da Câmara, nas relações do partido com a cidade, na movimentação de juventude, no arejamento. Eu achei muito importante. E assim nós tivemos em outros lugares, tivemos candidaturas coletivas que foram eleitas, né, uma inovação dessa eleição, que vários outros partidos utilizaram, pelo menos de esquerda, né? Nós utilizamos, o PSOL, o próprio PCdoB, que também mostra essa inovação e essa participação mais coletiva
na disputa de um cargo público. Então, tivemos sim, e eu acho que nós temos que continuar incentivando isso, incentivando que mais jovens entrem na política, concorram para ser vereadores, facilitando a militância no partido, a entrada no partido, que mais mulheres participem, que mais negros e negras participem. Acho que isso faz parte do papel do PT de estimular, que nós começamos a fazer, agora, em 18, a gente também tinha esse estímulo, mas para essa eleição nós tivemos um estímulo bem maior, através das nossas secretarias setoriais, da organização desses candidatos em nível nacional. Gleisi, chegamos aí à conclusão aí dessa nossa conversa. Eu gostaria de caminhar aí, agradecer novamente e deixar esse tempo final aí para que você faça um fechamento, falando um pouco da eleição novamente, aí, da eleição municipal, e que recado você teria para dar. Quer dizer, essa live fica publicada, depois circula, é algo público. Que mensagem você gostaria de transmitir aí para finalizar essa nossa agradável conversa? Primeiro, saudar, eu acho que esse esforço de toda a esquerda brasileira nessas disputas de segundo turno, que foi muito importante, e embora a gente não tenha saído vitorioso eleitoralmente em vários locais, eu acho que a esquerda mostrou uma resistência grande e também, em alguns lugares, crescimento. Alguns lugares ganhamos, outros que não ganhamos, não perdemos com grande margem, ou seja, a gente acabou fazendo mais de 40% na maioria de votos, na maioria dos lugares em que a gente disputou o segundo turno. Então, isso mostra que a esquerda é uma alternativa para o Brasil. Quem achou que não era, eu acho que isso mostra que é uma alternativa. Em segundo lugar, sei que as pessoas, ao analisarem aí os resultados, mesmo analisar o resultado do PT, ficam entristecidas porque gostariam de ter um resultado melhor, eu também gostaria de ter expectativa, mas é bom a gente compreender o momento que a gente vive, o que nos trouxe até aqui, e saber que esse processo de recuperação, reconstrução, de posicionamento, ele leva um tempo, não acontece em saltos, e que essa eleição foi importante porque, primeiro, estancamos essa sangria de queda do PT, que a gente vinha tendo aí da eleição passada, mas também de eleições federais, eu acho que isso é importante para nos ajudar, e que nós temos agora o grande desafio de fortalecer, do ponto de vista do PT, a organização partidária, melhorar as nossas relações com a sociedade, fazer debate interno, nos preparar para a próxima fase, porque é isso mesmo, nós estamos num processo de recuperação, e o PT é um partido importante da esquerda, é um partido que tem uma grande responsabilidade de também incentivar a esquerda a construir esse caminho da unidade em torno de um projeto para o país. Então, esse papel nós temos que ter, por isso eu quero saudar a nossa militância que foi para a rua, que lutou com galhardia, que disputou o voto. A luta continua, não para por aqui. Tivemos uma batalha e temos que seguir em frente às outras. Então, queria deixar essa mensagem, Alberto, e dizer que, nessa consideração das eleições, eu acho que é importante nós colocarmos isso, essa presença da esquerda unida no segundo turno demonstrou uma grande potencialidade. Gleisi, eu queria agradecer você ter aceitado o convite, novamente, o seu tempo aqui. Imagino que esses dias aí, uns dias de avaliação, de muita conversa, relativas à eleição e ao que virá pela frente. Muito obrigado mais uma vez por ter dado seu tempo aí generosamente a essa nossa conversa. Obrigada, Alberto. Agradeço você, a todos que nos acompanharam. Também parabenizo o seu trabalho aí de avaliação, de acompanhamento. A gente sempre está lendo. E agradecer essa oportunidade de a gente falar um pouco sobre o processo de 2020.